Rolandinho. De novo. Vamos reagir ao Rolandinho de novo, agora falando sobre fomento à cultura. Nosso último vídeo de hoje. Bora. O YouTube, pra mim, ele encaixava muito com essa coisa do stand-up. Por quê? Porque era um tipo de humor que ninguém conhecia, era rápido, ninguém assistia vídeo muito longo, era vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio. E num vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio, um stand-up meu tinha 12 piadas. Eram 12 piadas, não, mas 12 tentativas de riso naquela ali. Então era algo muito único. Encaixou muito. A história do YouTube e a história do começo do stand-up no Brasil se cruzam, assim, porque foi bem naquele momento. Então, puta, divulgou pra caralho. Não, totalmente. E pensando no Brasil ainda que é um pouco carente de incentivo à arte, coisa assim, o YouTube fez um papel importante aqui. Furou a bolha. É que tem certos tipos de produção artística que vão bem na internet e conseguem se beneficiar legal de vídeos assim, né? Mas não é todos. Se você for pensar em cinema, por exemplo, que é o que a gente, né, fala sobre hoje em dia, é muito mais difícil, né? Não tem como você produzir... Digo, porque o YouTube... TikTok a gente tá falando, agora o YouTube. São produções relativamente baratas, mas mesmo o YouTube você sabe que é caro pra alguém começar. Assim, hoje em dia, com o nível de qualidade que tem, você tem que investir, tem que editar, tem que aprender um monte de coisa e tal. Então imagina um cara que tem a ideia de ter um roteiro. Mas já passou isso por você? Tipo, pessoas com ideias de filmes pra fazer pra internet pra A caralho? gente recebe um monte. A gente recebe um monte de coletivos que estão, assim, no interior do estado e que as pessoas assistiam Pipocando, querem fazer cinema, se juntaram na cidade e fizeram um curta super legal, sabe? Super bem feito. E... Você assiste. A gente assiste, a gente adora, a gente fica lisonjeado, né? E é um negócio fantástico, assim. A variedade de temas que chegam, o que a galera trata e a qualidade que as pessoas conseguem com o celular, com um monte de coisa. E a tua... Existe uma pretensão do Pipocando de produzir cinema? Então, a gente já pensou bastante sobre isso. A gente até tá assim, fazendo alguns esforços pra... Eu, o Bruno, né? A gente quer aprender mais também. A gente tá... Porque uma coisa é falar de cinema, outra coisa é fazer cinema, né? A gente tem bastante contato, temos como, né, encontrar as pessoas que já... É bem diferente mesmo. A gente precisa ter essa compreensão, né? E isso vai muito de encontro, inclusive, que se há alguém aqui no chat que vai nesse lugar de que se o crítico não gostou de um filme, então vai lá e faz o seu, cara, isso não cola muito pro crítico, não. Real. O crítico, ele sabe que ele é crítico. É isso, assim. E eu nem quero fazer filme, sabe? Meu ofício é ser professor, meu ofício é ser crítico. Então, eu sou isso. E eu não sou isso porque eu quero ser diretor. Porque eu queria ser diretor, eu sonhava ser, então eu virei crítico. Nada disso, eu nem quero ser. Eu jamais quero trabalhar em set. Não é minha pretensão. Zero pretensão com isso. Não quero, não acho que me sentiria bem com isso. Meu papel sempre foi sala de aula. É onde eu gosto de estar. já estão inseridas e tal. E a gente tinha vontade de unir, né? Pô, o Pipocando já fala sobre cinema, já tem um público, então pegar os produtores brasileiros também, fazer coisas conjuntas, né? Em estados diferentes e tal. Mas é que cinema é fogo, cara. Precisa de muito investimento, né? É a arte de gastar dinheiro. É Então, caro demais. Cinema é uma arte muito cara. é muito complicado, cara. E assim, é engraçado que quando aqui no Brasil a gente conversa sobre lei de incentivo, se o cinema brasileiro é uma chatice e tal, e tem muito filme chato mesmo. Mas é porque a gente não faz direito Tem muito filme chato e tem muito filme chato em qualquer lugar, né? essa distribuição, porque ideia boa tem. Eu acho engraçado que você assistiu o novo Tem um pouco de distribuição e tem um pouco de, enfim... É natural que a gente vá construir, que a indústria vá construir um padrão de gosto, e esse padrão de gosto ele é construído pensando numa lógica mais fácil de ganhar dinheiro, né? E é pensar que, sim, normal que a gente pense que esses filmes existam muitas vezes, inclusive, para financiar outros, né? Então... Quando a gente fala que a gente precisa melhor distribuir essa verba e tudo mais, não é falar que tem que parar de existir os filmes do Leandro Hassum ou qualquer coisa desse tipo. Ou até mesmo, se a gente for pensar numa lógica revolucionária, num momento histórico onde a gente está falando de uma outra lógica produtiva e tudo mais, também pensar que isso não significa dizer parar de fazer uma lógica de produção mais centrada, mais simplificada, que atinja mais diretamente o espectador. Muito pelo contrário. A gente precisa ter esses filmes, inclusive, para que esses filmes possam financiar outras ideias. Homem-Aranha. Assisti.
Perfeito. Então, você vai lá, cara, é Sony com Marvel, orçamentos multimilionários, aquela coisa toda. Mas daí, quando chega nos créditos, você vai olhar lá, tem lá, Quebec, apoiando. Gravaram no Quebec, ganham o quê? Isenção fiscal de lá. Né? Aí tem... Ó, isso aí é importante. É pra gente ver logo de cara que não existe capitalismo sem Estado, não existe produção cinematográfica sem Estado, e Hollywood é o grande mito do cinema formado pelo mercado privado. Não é verdade. Hollywood foi construída com o dinheiro do Estado. O Estado que atua primeiro com razão dos subsídios que o Rolandinho bem falou aqui, mas também com poderio militar, fazendo com que esses filmes cheguem em outras nacionalidades pelo poderio militar e pela lógica imperialista do país, que vai até os lugares e pela sua força de representação e de disputa no jogo comercial, consegue levar esses filmes com contrapropostas absurdas, inclusive. Pensar que no Brasil, o Brasil trocou café por cinema americano. Percebe? Basicamente, a gente deu café e comprou ideologia. Saca? E eles sabem disso. Né? E quando a gente fala de poderio militar, a gente pensar que a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, foi um ponto fundamental para que Hollywood ascendesse como uma grande potência hegemônica no cinema no mundo. Mas também é pensar que em cada uma das guerras os Estados Unidos abre espaço para novas demandas. Não só na indústria cinematográfica, mas em todas as indústrias. Enfim, a indústria armamentícia, alimentícia, etc. e tal, abre espaço de demandas para esses lugares e entra. É a lógica da quebra de barreira de acumulações. Aonde o capital chega no momento máximo de acumulação, ele precisa quebrar essa acumulação para gerar, para criar. O capitalismo é criativo nesse sentido, para criar novas receitas. E, portanto, a guerra, a dominação ideológica vai ser fundamental nesse sentido. Então, além do cinema, outros mercados são assumidos consumindo essas demandas. Prefeitura de Nova York, isenção fiscal para gravar em Nova York. E mais várias outras cidades onde o filme teve locações e gravação. Por que essas cidades fazem isso? Porque quando você coloca dinheiro em produção artística bem feito, né? Obviamente que tem que ter um planejamento, mas quando isso é bem feito, você gera em cascata uma quantidade de empregos e de pessoas que estão envolvidas ali que as cidades querem atrair isso. E para eles vale a pena. E esses empregos, é importante dizer, esses empregos não são só o diretor, a equipe do diretor, os atores, atrizes, não. É o cara do Uber que vai levar até o lugar, é o transporte, seja lá qual for, que vai levar até o lugar, é a alimentação da tia, né, que vai fazer a comida ali na locação. É uma série de movimentação de grana que vai rolar nesses lugares. Pena dar esse incentivo. E tem a ver tem a ver com a identidade cultural de uma nação. Quer dizer, é mais do que isso, né? Não, esse aspecto que você colocou talvez até mais importante, né? Se os brasileiros conseguissem fazer filmes mais diversos, sobre temas diferentes, que agradam a juventude e tal, aí você ia ter brasileiro querendo consumir coisa do Brasil, viajar para destinos do Brasil, andar pelo Brasil, conhecer o próprio país. E não tem... É isso. Com o cinema incentivado, você cria, inclusive, a lógica no jovem de que ele pode fazer isso. Né? Mas mais do que isso, a gente precisa de ensino de cinema, a gente precisa que o cinema esteja inserido sob uma lógica pedagógica para que esse jovem não só tenha filmes para assistir, mas que ele possa lidar com o cinema como uma possibilidade de escolha. Para que ele conheça o seu cinema e ele possa, de fato, escolher entre assistir um filme brasileiro ou outro filme. E por quê? Não vou nem culpar o público, né? Não tem esse filme. E não só por isso o cinema precisa ser ensinado, porque se a gente for pensar dessa forma, tem que ter ensino de tudo que é coisa, né? Mas pensar em outras diversas maneiras que a gente já discutiu em outros vídeos por aqui. Eu tava lendo até que a bilheteria do cinema brasileiro agora, no começo do ano, tipo assim, caiu 90%, assim. O Daniel Rezende, que é nosso colega que fez o filme novo da Turma da Mônica, teve com a gente lá, conversando também no podcast, vai sair em breve o papo, foi bem legal. Fico imaginando o desafio e a angústia de concorrer com o Homem-Aranha, concorrer com um filme internacional de Oscar. Difícil pra caramba. Difícil pra caramba. E não é do... Difícil pra caramba e assim, é fruto de uma ausência total de proteção à nossa cultura. Fruto desses discursos ideológicos neoliberais de que o mercado precisa atuar sobre a mão livre, né?
Enfim. Só que a gente tá disputando com uma lógica imperialista. A gente vai perder essa disputa. E eles querem que a gente perca, né? Do dia pra noite, né? Por isso que precisa ter um incentivo. Por isso que precisa ter um plano, digamos assim, né? Uma estratégia. Eu, com certeza, não tenha dúvida. Agora, precisa ter uma estratégia mais competente também, porque você tem Agora vem, agora que vem, né? Tudo isso, mas... projetos muito legais, como o filme da Turma da Mônica, e você também tem gastos muito altos com ideias malucas de diretores que o filme não vai para lugar nenhum, que são algo são conceituais que vão para o cinema aqui, onde o faturamento desse projeto todo vai para dentro do próprio projeto. Não estou falando de desvio nem nada disso, mas assim, o diretor ganha um valor de diretor bancado por nós, para um projeto que a gente sabe que é todo da cabeça dele, que é uma pira dele. Tem muito isso, e teve muito isso. Hoje em dia É aquele mesmo discurso que a gente estava conversando lá sobre o Paulo Cursino. A diferença é que, assim, ao menos o Rafinha Bastos, ele não é um agente do cinema. Mas ainda assim tá errado, tá? Não tô diminuindo o problema, não. Mas o Paulo Cursino, ele é um produtor de cinema. Né? É a culpabilização da individualização do problema, né? Então, é culpar o fracasso do cinema na individualização, ou seja, no autor. E, gente, olha só, e Rafinha, se você for assistir esse vídeo, não sei, né? Esse diretor, ele é vítima de um sistema de padronização do gosto. Ele poderia ter gente assistindo o filme dele. Ele não o tem porque tem uma indústria massiva que detém consigo todos os meios de produção e de divulgação. Que não faz com que o projeto desse cara vá ser assistido. Por exemplo, recentemente a gente teve um filme do Curupira, um filme de terror sobre o Curupira. Pô, você acha que esse filme não poderia ser legal de ser assistido? Que esse filme não poderia ter ganhado um aspecto popular? Não ganhou. Ficou muito localizado. Pô, você acha que não podia? Saca? Então essa individualização do problema é muito característico do liberal, e inclusive de centralizar essa proposta dentro de uma ótica do padrão de gosto. Eu centralizo, eu crio uma lógica de padrão de gosto, e aí esse padrão de gosto, porque ele já está criado, né, já está colocado, já tem demanda porque ela já foi construída, é assim que a gente tem que fazer. Fora disso, tudo é uma autofinanciação e tudo mais, aí, enfim, não rola. talvez não tenha mais, mas Tem. Muito projeto no Brasil, ele é financiado e ele não se paga muitas vezes. Ou ele só se paga também. Mas isso é muito mais fruto de uma ausência de fomento de fato e não uma transferência de verba de imposto e tudo mais, e de uma ausência de proteção ao nosso cinema e, portanto, uma construção de um público do Brasil, do que de fato de um problema do autor. Então veja, o problema não está no autor. O problema está na ausência de fomento e na ausência de proteção da nossa indústria. Porque ainda estamos sob uma condição onde o nosso jovem e o nosso espectador, nossa demanda por cinema, está condicionada ao cinema americano e ao cinema imperialista. Então o que a gente precisa, na verdade, não é culpabilizar o indivíduo e, portanto, o autor, e sim criar condições para que esse autor possa chegar na sala do cinema. E, de fato, oferecer uma escolha. Criar condições para que esse espectador possa conhecer o nosso cinema. Percebe qual é a questão aqui? É mais por aí. tem uma organização dessa história que precisa ser feita porque é dinheiro público. A gente quer o filme que chegue no povo, que toque o povo, mas também entendo aquele cara que tem um pouco de preguiça que fala assim, tipo, porra, nós bancamos isso? Eu banquei um filme isso? que ninguém quer assistir, que ninguém entende. Mas sabe que Pô, cara, esse discurso de que eu paguei, sabe? o problema, eu concordo que Mas a também gente são tem que filmes ter... que vão pra festivais, às vezes e ganham prêmios. Eu não sei, eu não sou inteligente o suficiente pra julgar. O Rafinha, pelo menos, ele assume a ignorância quanto a isso. Mas o que ele tá replicando é senso comum, que é onde o liberal atua. E, portanto, ele tá assimilando esse discurso dessa galera, que é aquilo que a gente falou agora com o João Pinheiro, né? Essa galera, ela assume um discurso dito neutro, dito
pertencente a uma neutralidade e faz com que as pessoas acreditem que elas estão falando uma verdade, porque é neutro, né? Então, se é neutro, ele está falando verdade, né? E aí essas pessoas começam a replicar esses discursos, né? Que eu acredito que seja até um pouco o caso do Rafinha Bastos. Essa replicação de um discurso que é falso, que não é verdadeiro, né? E tem um pouco disso de fato, que ele acabou de falar agora. São esses filmes, não é o Leandro Hassum, não é a Heloísa Perissé, Ingrid Guimarães, e aqui eu não tô fazendo um ataque a essas pessoas porque elas fazem um favor muito importante pro nosso cinema, inclusive, um trabalho muito importante pro nosso cinema, favor não, um trabalho muito importante pro nosso cinema, de disseminação interna do nosso cinema, de construção de público interno pro nosso cinema, mas o filme que vai pra fora não é os filmes do Leandro Hassum. O filme que vai pra fora é o filme desse maluquinho aí que vocês estão falando que não tem público no Brasil. Mas por que essa galera é importante? Por que internacionalizar é importante? Porque internacionalizar cria público nacionalmente. Ter o nosso filme representado em Cannes, ter nosso filme representado em Berlim, ter nosso filme representado em Locarno, ter nosso filme representado no Oscar, significa a construção de público aqui. Então a internacionalização ela é importante. Primeiro, para uma regularização da balança comercial. É claro que essa regularização ela não vai se dar com os Estados Unidos, é uma competição desleal, mas pensar, por exemplo, numa lógica regional, aqui na América Latina, por exemplo. A gente conseguir exportar cinema para os nossos vizinhos, que também estão dominados pela lógica americana. Então, exportar cinema para Paraguai, para Bolívia, para o Equador, para Colômbia, para Argentina, enfim, construir uma lógica comercial e regularizar essa balança comercial na América Latina. Saca? Inclusive trazendo um filme dessa galera pra cá. Com a Argentina a gente até faz bastante. A gente tem até uma balança bastante equilibrada com a Argentina. Mas para além do equilíbrio da balança comercial, é pensar que a internacionalização do produto cria condições para criar um público no Brasil. Isso é muito importante. A gente precisa desvincular a ideia de que a internacionalização parte do pressuposto que a gente está sempre em disputa somente com os Estados Unidos. É claro que os Estados Unidos é uma disputa central, porque a disputa com os Estados Unidos não se dá somente no território americano, ou seja, levar o cinema americano para os Estados Unidos, para o território dos Estados Unidos. Mas levar o nosso cinema para a Argentina, para o Equador, para a Colômbia, coloca o nosso cinema em disputa não com o cinema da Argentina, da Colômbia, com o do Equador, mas com o cinema americano que está nesses lugares. Mas ainda assim, nós podemos construir uma lógica de solidariedade regional que pode promover uma proteção ao nosso cinema enquanto bloco econômico. Enquanto uma região social, solidária. Saca? Então é pensar essa internacionalização como um combate a esse imperialismo também. De criar condições regionais, para além de uma lógica necessariamente internacional, mas regionais, que fortaleçam o cinema e que a partir dessa regionalidade a gente possa, de fato, extrapor ela. Saca? Se o filme é bom ou ruim. Não, mas... Eu gostei do Homem-Aranha. Mas pensa comigo que você vai ver. Quando você pega, por exemplo, o Jorge Lucas, por exemplo, sei lá. Esses caras sempre têm uma produção assim, inovadora, fazem coisas legais, mas estão sempre embasados e inspirados em outros criadores que são mais underground, digamos assim, mais artístico, um pouco mais distante do público, mas que influenciam esses caras. Você tá entendendo? Você quer um exemplo disso? Só pra vocês terem uma ideia. Primeiro que assim, nada se cria, tudo se copia. Não há história que já não tenha sido contada. A grande questão é como as histórias são contadas. Mas um exemplo bem legal, sabe o James Gray, quando ele faz Ad Astra? Ele falou explicitamente que um filme que inspirou ele foi um filme de um cara chamado Lois Patinho, que é um cara do cinema experimental galês. Esse cara vai fazer um filme chamado Extratos da Imagem. Tá disponível no Vimeo do Lois Patinho. Vou escrever o nome do Lois Patinho aqui no chat pra vocês. Só pra vocês terem uma ideia. Depois procurem isso. O Lois Patinho vai ser um diretor do cinema galês que vai fazer um filme chamado Extratos da Imagem. E através desses extratos da imagem, é um curta-metragem de 7 minutos,
o James Gray teve inspirações pra fazer Ad Astra. Percebe? É como se fosse uma pirâmide, assim, Sim. a coisa vai subindo. Tem que ter também alguém que seja experimental, Claro. que teste uma coisa diferente. E é engraçado, e o problema de talvez concorrer, né, culturalmente, é que você vai para uns Estados Unidos da vida, ou até na Índia, que você tem uma produção cinematográfica bem, assim, né, ativa e tal, você tem muita gente testando. E é caro fazer esses testes. Então, Perfeito. É caro fazer esses testes e o mercado privado não está disposto para investir no experimento. É isso que a gente sempre fala. O mercado privado não investe em alto risco. E é por isso que não existe capitalismo sem Estado. Porque sem o Estado não há desenvolvimento. Não há investimento em desenvolvimento. Porque o mercado privado não vai investir em alto risco ou em investimento de longo prazo. Então, cabe a quem fazer isso? Cabe ao Estado. Cabe ao Estado fazer isso. E aí esse Estado vai financiar esse filme menor ali em termos de orçamento, e esse filme vai conseguir, através desse financiamento, experimentar. E esse experimento pode servir ao mercado de filmes com maiores orçamentos, etc e tal. E isso tudo que eu tô falando aqui, gente, pode servir tanto para uma lógica capitalista, como a gente está inserido, como para uma lógica de superação desse sistema industrial. se o Brasil quer subir, não adianta a gente sair do zero e colocar a gente lá no topo da pirâmide, porque daí o que vai ser? Vai ser uma... Você vai, no máximo, conseguir copiar o que outros países estão fazendo. Vai fazer um Homem-Aranha pior, vai fazer, sabe, um filme de ação meio chinfrim. Sim. A gente tem que trilhar nosso caminho até lá, sabe? Claro. Mas eu concordo com você. A única coisa que me intriga é que as pessoas, quem é mais ponderado, fala, não, calma lá, tem projeto que sim, tem projeto que não, ainda tá num campo mais ok. Tem gente que acha que não, sabe, aquela coisa de... Meu, por que vai gastar dinheiro com cinema se ainda não tem escola e não tem saúde? Não é. Esse velho discurso, que também é um discurso liberal, né? De não tem que investir no cinema porque cinema não é necessário, tem que investir na saúde, na educação. Mas, gente, vocês conseguem perceber o nome da coisa? Percebe qual é o nome da coisa? É investimento, não é gasto. Investimento tem retorno. Investimento tem retorno. Então, inclusive para investir em educação, para investir em saúde, para investir nisso tudo, tem que ter dinheiro. E só vai ter dinheiro para essa área se você investir em outra. Então tem que ter investimento. E cinema é uma área subaproveitada no Brasil. Que pode empregar muita gente, que pode trazer muitos retornos pra gente mesmo. Tanto retornos sociais a partir de um projeto pedagógico, como retornos econômicos. Retornos sociais sobre um projeto pedagógico, primeiro, para que esse jovem saiba se relacionar com o audiovisual, saiba se relacionar com uma imagem em um mundo rodeado por imagens. Projeto pedagógico para que essa criança saiba lidar com uma lógica de estrangeirismo na nossa cultura. E projeto econômico para aproveitar uma indústria subaproveitada no Brasil. Isso é meio calhorda. Eu entendo o raciocínio por trás disso. Acho até que a pessoa tá fazendo mas isso de bom coração. Todo país tem esse tipo de investimento. Se a Índia tem uma produção de cinema maravilhosa, você acha que a Índia não tá precisando de escola? Se a Índia não tá precisando de saúde? Aí você precisa empregar as pessoas, você precisa criar indústrias, né? Quem que vai manter a educação? Vamos supor, você gasta R$1 milhão, né? Resolveu a educação essa semana. Mas não resolveu a educação para sempre. Sim. Você tem que fazer os setores produtivos do país ficarem ativos, né? E a arte é um deles. Perfeito. Para ter dinheiro para educação, tem que ter dinheiro. Eu fiz um grande filme chamado Internet Filme, talvez um dos maiores filmes do Brasil, vencedor de 2 Oscars, obrigado à Academia. E 3 Globos de Ouro. 3 Globos de Ouro. E por mais que não tenha sido o melhor filme do mundo, Tem seus momentos, vai. Tem seus momentos e pagou as contas. A Netflix comprou, foi um puta sucesso na Netflix. Mas foi um filme todo bancado pela Paris Filmes, que era a distribuidora e também a produtora. Então, assim, foi um filme que foi uma tentativa que não teve nenhum incentivo. Só que isso só aconteceu...
Ou seja, porque teve uma evolução da indústria a ponto da indústria falar, ok, nós já ganhamos dinheiro, nós já bancamos as nossas produções com os valores vindos do governo federal, vamos tirar dinheiro do bolso e vamos tentar, porque Não foi por isso. Não foi por isso. É porque a indústria enxergou nesse projeto uma possibilidade de ganhar dinheiro de fato. A gente estava numa ascensão da internet, e na ascensão dessas figuras e da idolatria dessas figuras da internet, que fazia com que eles enxergassem nesse filme uma possibilidade de levar muita gente pro cinema, centrado na figura daqueles que estariam em tela. Então eles não investiram nesse filme porque eles botaram no bolso e, não, vamos arriscar. Não botaram por causa disso. Eles botaram a mão do bolso porque viram nesse projeto uma possibilidade de ganhar dinheiro. Mais uma vez, o mercado privado não investe em alto risco. Eles podem errar ainda assim? Podem. Podem sofrer riscos ainda assim? Podem. Mas não foi por isso. Não foi por isso. assim a gente vai conseguir fomentar essa indústria. Isso é um Meu filho sinal tá chorando muito muito aqui, legal. gente, desculpa. Um sinal de que essa indústria evoluiu ao ponto do cara falar, quanto vai custar o filme? 4,5 milhões? Top. Tá aqui. Porra, esse é um passo muito importante. A gente só vai conseguir... É um passo importante, mas ainda assim, Rafinha, deve-se considerar o contexto disso. Por que que essa indústria investiu no seu filme? Por quê? Você acha que essa indústria vai pegar 4 milhões para dar na mão de um autor? Não vai. Eles não investem em alto risco, por isso que o Estado tem que estar presente. Que bom que você conseguiu realizar seu filme dessa forma, mas ainda assim, a presença do seu filme não pode invisibilizar, não pode inviabilizar a presença do Estado para o investimento de outros projetos. realmente fomentar e criar uma indústria de verdade no momento que as pessoas tiverem garantias e certezas de seus projetos. Eu sou contra, por exemplo, os filmes que a gente já sabe que vão fazer muito sucesso serem bancados pelo governo federal, entendeu? Até que a sorte os separe 4, eu sei que vai dar dinheiro suficiente para... Não, ainda assim pode haver financiamento, pode haver subsídio, o Estado tem que atuar com isso também, porque isso ajuda a produção nacional a acontecer. Gente, a gente precisa fugir dessa lógica, porque os Estados Unidos pegam com Marvel dinheiro, gente. Pegam pra Marvel e a gente não se protege. A gente não se protege. para bancar a produção. Por que o governo banca isso? Eu prefiro que banque Em detrimento de outras produções que estão precisando. De outras produções que estão precisando, inclusive os filmes poéticos e criativos. E que também vão gerar emprego da mesma forma, vão... É claro que assim, tudo isso falando numa lógica de superação do sistema industrial que a gente está inserido. envolver equipe. Exato. Então, assim, a mamãe, na minha peça... Até um exemplo ruim, porque o Paulo Gustavo morreu. Não é isso que eu tô falando aqui. Aliás, um puta cara do caralho. Mas, assim, era um filme, era uma série que era uma série de sucesso. Que alguém inteligente consegue, com a projeção do filme, monetizar. Calma. Micael Castro, você tá falando que... Você tá falando com ironia ou não? Só pra entender. Ir atrás de patrocinadores, fazer de outra forma. Não, isso... E assim com shows, e assim com peças de teatro. Eu acho que isso se estende por toda essa teia artística. Não sei se na questão de stand-up tinha também. Deveria ter, né? Algum tipo de... Quando você faz uma peça, você consegue pegar um ensino. Não tem Já isso? teve muita gente chegando pra mim e disse, por que você não faz um espetáculo, o teu no Viagem ao Brasil Mas existe isso, incentivado? né? Existe. No stand-up eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Por exemplo, o improviso eu já vi. Galera, mas aí improviso é um espetáculo com 4 pessoas. Assim. Ah, mas eu não tenho certeza porque é o ramo do Rafinha, mas eu tenho quase certeza que no stand-up sempre tem uma prefeitura que dá algum tipo de incentivo. Não é fomento, talvez não fomento de fato, toma aqui dinheiro pra fazer, mas o incentivozinho pra acontecer deve acontecer. Porque pelo menos nos DVDs de stand-up tem sempre lá oferecimento, prefeitura de tal lugar. Então, assim. 5 pessoas que viajam o Brasil. Exige mais inteiro, estrutura, tem então um esse é o cenário argumento, que você tem que carregar. É outra coisa. Bom, um cara de stand-up comedy que pega um avião, vai até Salvador, sobe num palco pra falar no microfone e tem incentivo do governo, eu acho uma puta de uma sacanagem. Mas me foi oferecido, porque obviamente, talvez o Bradesco,
quisesse colocar dinheiro no Rafinha e não no espetáculo experimental de dança, porque ele sabe que vai ter cartaz, porque mesmo a empresa colocando dinheiro num projeto incentivado e ajudando a cultura do país, eles também querem a divulgação daquilo. E é por isso que precisa ter uma coisa inteligente que apoia o que não vai conseguir sair do papel. Não, e aí a gente tá... Qual que é o problema principal disso? A gente não tá nem falando da formação desses profissionais. Olha como é complicado. E assim, eu acho que a arte é só um exemplo de uma indústria específica. Mas eu acho que no Brasil, todos os nossos setores carecem desse tipo de pensamento. Que é assim, isso a gente ainda tá falando de um filme ou outro conseguir ser financiado, mas e formar bons roteiristas? E ter muitos diretores de fotografia de cinema, né? Mas então, formar bons roteiristas, formar bons diretores de cinema está condicionado a uma boa indústria. Uma indústria bem consolidada, protegida. Porque é isso que a gente estava falando antes. O jovem, ele não enxerga no cinema a possibilidade de ser empregado porque ele vê na indústria cinematográfica do Brasil um projeto falho. Né? Eu recebo constantemente lá no meu Instagram, nas caixinhas de pergunta, esse tipo de pergunta. Vale a pena fazer cinema no Brasil? Será que vai dar dinheiro? Vou ser um fracassado? Ou vou ser isso? Vou ser aquilo? Sabe? Esse tipo de pergunta sempre chega pra mim. E esse jovem, ele só vai enxergar uma possibilidade de trabalhar com isso de fato, enxergar no cinema uma possibilidade de emprego, uma possibilidade de fazer aquilo que ele gosta de fazer, se ele enxergar, se ele ver nos filmes uma condição onde o Estado, de fato, proteja a sua existência. E que, de fato, construa, a partir disso, um público para isso. E aí, se tem público, tem dinheiro rodando, tem mais filme sendo feito. Se tem mais filme sendo feito, tem mais emprego surgindo. Tendo mais emprego sendo surgindo, esse jovem vê a possibilidade de estar empregado. E tendo essa possibilidade de um jovem estar empregado, claro, vai haver também condições para formar esse jovem. Percebe o que eu estou dizendo que é uma cadeia? Para que esse jovem possa ser formado, eu preciso fomentar os filmes. Para que a partir do fomento desses filmes eu crie demanda para esses filmes. E criar demanda para esses filmes significa a possibilidade de ter mais gente trabalhando com ele. Não adianta a gente sair da base, chegar assim, os filmes não são protegidos, mas eu crio um monte de escola de gente que vai trabalhar com cinema, e esses caras vão sair da escola de cinema e não vai ter onde trabalhar. Então eu preciso fomentar essa cultura e, concomitantemente a isso, formar esse jovem. Saca? Para que tenha espaço para esse jovem trabalhar. Esses passos exigem com que você tenha vários filmes saindo por ano. Porque o cara possa falar, bom, eu sou uma pessoa que você quer o melhor, né? Você tem que ter um cara genial que seja roteirista. Sim. Ele vai falar, não. Isso, e faculdade gratuita. Faculdade pública, por favor. Eu não vou não vou fazer direito. Eu vou fazer cinema, porque eu vou ter como trabalhar. Eu vou ser o melhor da turma, vou conseguir, né? Eu vou conseguir trabalhar. Hoje em dia é muito, muito pequeno esse espaço. E mesmo o roteirista que é consagrado, ele tem que dividir o tempo dele com novela, com produção de televisão, não consegue se dedicar, né? Então, e tudo isso eu tô falando porque a gente tem que competir com os outros países que já fazem isso. Isso, exatamente. Porque na hora que tá ali, na hora de escolher o filme, ele não vai ser nacional se não é nacional, vou dar força. O cara quer ver o filme que ele quer ver, entendeu? Não, ele não quer ver o filme que ele quer ver, ele quer ver o filme que foi construída a ideia de padrão do que ele quer ver. E a gente tem condição de fazer isso aqui. Sei lá, o Tarantino, o cara é um gênio, tá? Um cara muito fera, mas passou a vida inteira envolvido com cinema. Tá? Ele tava na locadora lá no começo, tá? Mas dali em diante filme. Ele só se dedicou aos filmes dele. Aqui no Brasil é um luxo a pessoa poder fazer isso, né? Vai ter que, de algum jeito, ali, dividir a atenção com outras coisas. Então, isso é muito complicado. Tá aí. Curtiram o vídeo?